Sanções. A norma passou a excluir a sanção de inadimplência a órgãos partidários e dirigentes em razão do julgamento pela não prestação das contas. Já no que se refere à desaprovação das contas, alterou-se a sanção que deva ser aplicada aos partidos políticos. Agora, a desaprovação de contas não mais suspende o recebimento de recursos do fundo partidário, mas obriga a devolução da importância que for apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Houve a inserção de uma menção expressa de que a sanção por desaprovação de contas não suspende o registro ou anotação de órgãos partidários, nem torna devedores ou inadimplentes os responsáveis partidários. Mas aqui há que se observar que jamais ocorreu isso. Isto não acontece por conta da reforma eleitoral. A Resolução 23.432 previa a aplicação dessa sanção apenas na hipótese de julgamento pela não prestação de contas e não pela desaprovação. Previu-se ainda que a sanção e a multa por desaprovação de contas sejam aplicadas de forma proporcional e razoável pelo período de 1 a 12 meses, considerando a proporção entre o valor da irregularidade e o valor dos recursos recebidos do fundo partidário e ainda o valor absoluto da irregularidade detectada. Mas aqui há que se observar que para a desaprovação de contas não há mais a suspensão de cotas do fundo partidário. Daí porque o limite de 1 a 12 meses não teria aplicação, porque agora a sanção é unicamente de devolução dos recursos apontados como irregulares, acrescidos de multa de até 20%. Previu-se ainda que o pagamento da sanção por desaprovação de contas deva ser feito por meio do desconto nos futuros repasses das cotas do fundo partidário, o que seria realizado pelo TSE, na hipótese do Diretório Nacional, e pelos órgãos partidários hierarquicamente superiores, na hipótese de diretórios regional ou municipal. A norma ainda cuidou de tratar que os valores descontados sejam destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação deste comprovante de recolhimento nos autos da prestação de contas em que for aplicada a sanção. Agora, inexistindo repasses futuros de cotas do fundo partidário, não haveria como se processar o desconto. Então, neste caso, o pagamento deve ser feito diretamente pelo partido político com os seus próprios recursos. Previu-se ainda que o desconto eventualmente aplicado seja suspenso no segundo semestre do ano em que se realizam eleições. Foi também inserida uma norma que permite a aplicação da penalidade de desconto e multa por desaprovação de contas apenas se as contas forem julgadas no prazo de 5 anos contados da sua apresentação, que é um prazo que se interrompe com o julgamento de mérito das contas e não reinicia na hipótese de interposição de recurso. Previu-se também que a fundação partidária não seja atingida pela sanção aplicada ao partido em caso de desaprovação de contas, salvo na hipótese em que houver diretamente dado causa a essa desaprovação. A norma também cuidou de disciplinar as hipóteses em que há responsabilização civil e criminal dos dirigentes partidários quando as contas do partido político forem desaprovadas, ou em razão ainda de prática de atos ilícitos atribuídos ao partido. E disse que é preciso que ocorram 3 situações concomitantes. A primeira, seja verificada irregularidade grave e de natureza insanável. A segunda, o ato seja resultante de uma conduta dolosa. E terceiro, desta conduta importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. O que não impede, é claro, que a autoridade judiciária, diante dos fatos apurados, verifique a incidência das regras, princípios constitucionais que regem a responsabilidade daqueles que manuseiam recursos públicos. Foi excluído o disciplinamento relativo à suspensão de cotas do fundo partidário, inclusive no que se refere ao recebimento indireto desses recursos. Mas aqui é preciso observar que a sanção de suspensão de recursos do fundo partidário ainda persiste, no caso de recebimento de recursos de fonte vedada e de origem não identificada nas circunstâncias disciplinadas na norma.